Secretário, quero aproveitar aqui a presença do senhor, porque é outro caso que ainda é considerado como misterioso. O envenenamento de uma família na cidade de Parnaíba. Vários desdobramentos desde o dia 1º de janeiro deste ano até aqui. E a população, inclusive, que acompanha todo o material que é divulgado por meio da imprensa, questiona. Até agora, o que foi descoberto? Só para relembrar aqui rapidinho, temos um principal suspeito de envenenamento do dia 1º de janeiro, que é o Francisco, que, no caso, ele era padrasto da Francisca Maria, a mulher que morreu, e mãe de várias crianças também que foram vítimas desse envenenamento. A Lucélia Maria, que foi presa ainda no ano passado como principal suspeita de envenenar as 2 crianças, que também faleceram em 2024, estava presa, mas foi posta em liberdade. Eu queria que o que o senhor pode adiantar para a gente em relação a esse trabalho da polícia que está em andamento? Olha, primeiro dizer que a gente sente, né, vamos dizer, o erro, mas nós vamos explicar tudo isso dentro de um procedimento. O erro na apuração não foi um erro causado por desídia ou por inépcia dos operadores do direito, mas porque foram induzidos, inclusive, a gente vai explicar isso ao final do procedimento, e eu determinei que a gente só falasse quando concluísse as investigações. Então, a gente criou um grupo de trabalho. Hoje nós temos 3 delegados trabalhando, toda a equipe do DEPOC, o próprio perito geral Nunes, a perícia, o delegado geral, a gente fala quase que diariamente. Entre o grupo de trabalho está praticamente esclarecido, né, a autoria. Para a polícia, Está encaminhado. A gente está juntando as provas técnicas, não são provas simples de serem elaboradas. Para vocês terem ideia, o Piauí não tinha laboratório de toxicologia. Então, todo envenenamento ele ficava sem uma prova técnica, a não ser quando a gente ia para outro estado. Inclusive, o que motivou foi que em 2023, uma menina de 5 anos morreu envenenada em Floriano. E a gente ficou pedindo para Maranhão, para outros estados, para fazer o exame. Então, a gente disse, olha, vamos desenvolver esse laboratório. Só que o laboratório, ele precisa criar os seus protocolos. Então, assim, tem uma série de questões técnicas, são científicas, que, para quem não aprofunda e ninguém tem a obrigação de saber, eles são muito complexos, porque você tem que descobrir os níveis máximos e mínimos, você tem que ter toda uma comprovação científica. Mas o que eu quero dizer é que a Lucélia, assim como ela foi presa numa investigação, ela foi solta por uma prova técnica produzida pela polícia. Mostra que a gente não tem medo de mostrar a verdade quando é necessário. Agora, o Francisco era padrasto e vodrasto. Isso. No primeiro momento, você tem um envenenamento de 2 crianças e você diz para a polícia que foi uma pessoa que deu o caju, a avó e o vodrasto é a mãe. Então, esses depoimentos não são relevantes e você faz uma busca e apreensão na casa da Lucélia. E isso está lá nos autos, quem quiser investigar, e tinha um veneno na casa dela. Então, esse induzimento foi provocado, inclusive, por um dos acusados, que é o Francisco. Ele, no depoimento, a avó, a mãe, a Francisca, que morreu também no segundo momento, no dia 1º de janeiro, em todos os depoimentos, eles colocam a Lucélia como suspeita e a Lucélia, depois de uma busca e apreensão feita pela polícia, é encontrado o material, o veneno. Às vezes aí pode ser coincidência, porque apesar de proibido, ele é muito comum nas casas, o chumbinho. Por isso que a gente está, inclusive, trabalhando em diligências para combater essa comercialização. Então, a gente vai explicar tudo, mas a gente está bem próximo e a gente vai fazer um material bem explicativo. Eu já estou assim, para você ter ideia, eu nomeei lá 2 jornalistas para escrever o texto, junto com o delegado, o diretor de inteligência, o Ian Breiner. Eles estão produzindo esse material com fotos, com tudo, para não haver dúvida. Além da prova da peça técnica, que vai ser o relatório do inquérito, nós vamos fazer um documento para consumo da população, para ela entender o que aconteceu. Então, assim, houve uma falha, mas a falha, como eu sempre disse, só quem não falha é Deus, né? A gente falhou, mas a gente admitiu o erro, está procurando melhorar e a gente, principalmente, teve humildade em reconhecer e fazer tudo que está ao nosso alcance para elucidar. É possível dizer, já afirmar, que a Lucélia não tem culpa nenhuma no envenenamento das 2 crianças do ano passado? Não posso dizer isso porque, como eu disse, vai ter um relatório do inquérito, né? Ela tinha veneno na casa dela. Agora, os depoimentos que levavam toda a vizinhança e dos familiares,
Aí você tem um choque de depoimentos. A questão do envenenamento na literatura forense ele é bem complexo, porque vamos lá, a pessoa que pega uma arma e atira, ela não tem nenhum medo de ser descoberta a sua autoria, porque é um ato público. Ora, o envenenamento envolve o quê? Um subterfúgio, um instrumento que ninguém sabe, é uma coisa que é incolor, inodora, né, insípida. Então, o veneno, quem usa o envenenamento na literatura forense é porque quer camuflar a autoria. Por isso é que é tão difícil. Então, e ainda mais quando envolve um contexto familiar. Quem é que vai desconfiar de um padrasto, de uma mãe, de uma avó, né? Em uma casa tão pequena. Então, imagine você que está aí na sua casa, você está tomando café, você está bem tomando seu cafezinho. Imagine que alguém da sua família queira lhe envenenar. Quem será, assim? Aí você imagina, quem comprou o café, quem fez o café, quem consumiu o café. Não é simples, o nexo de causalidade, pessoal, prova técnica. Meu amigo, numa casa desse tamanho, quem é que botou o veneno na comida? Aí na cozinha andou 10 pessoas, aí fica difícil, né? Por isso que a gente está tentando... O que é exclusão? Quem é que está em todas as situações? Aí isso facilitou, ou seja, a repetição dos eventos fez com que a gente... Esse serial killer, quem estava nos 3 eventos? Quem estava em 2 eventos? E esses eventos, o que é que eles têm em comum, o que é que não tem? Então, não é algo simples que as pessoas hoje na internet querem fazer o julgamento, mas o papel do Estado é elucidar os crimes e mostrar a verdade. E nesse ponto aí a gente está muito tranquilo. Só para encerrar rapidinho, não sei se o senhor vai responder, mas eu vou perguntar. É possível que mais de uma pessoa tenha participação nesse caso ou apenas uma? É uma das coisas que também vai vir no relatório. Secretário, muito obrigado por sua vinda. Eu que agradeço. Excelentes notícias em relação a esse levantamento divulgado pela Secretaria de Segurança relacionado aos dados, principalmente de redução à criminalidade aqui no estado. E que bom saber também que sobre esse caso de envenenamento na cidade de Parnaíba, a polícia já está muito próxima de, inclusive, apresentar para toda a sociedade a elucidação desse caso. Mais uma vez, muito obrigado, um ótimo dia para o senhor.